Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valbert, eu sou professor do Instituto Federal do Campus Muzambinho. Antes de ser professor no Instituto Federal do Campus Muzambinho, eu fui analista de desenvolvimento na Codevasf, na primeira superintendência em Montes Claros, como engenheiro agrônomo, então eu tenho um carinho especial por essa empresa e por esse concurso. Dentro aqui do canal do Entusiastas do Solo, nós tivemos uma ideia de fazer um grande resumo sobre alguns tópicos e vamos pegar cada tópicozinho do edital e conversar sobre ele. Para ter mais informação, nós vamos estar relacionando tanto leitura complementar ou videoaulas que vocês podem assistir e ter uma relação melhor, aprofundar um pouco mais, mas pelo menos falar aqui de forma rápida o que nós achamos um pouco mais importante. Então eu já aproveito para vocês compartilharem esse vídeo, para estudar junto, para inscrever no canal e para ajudar o entusiasta do solo que temos como proposta esse ano a gente fazer o canal crescer e ajudar muita gente a desenvolver a ciência do solo, a divulgar a ciência do solo. Então, começando pelo termo de edafologia que está lá no primeiro tópico para engenheiro agrônomo. A edafologia é o termo utilizado para estudar o solo. É a ciência que trata da influência dos solos em seres vivos. Hoje não é mais nem tão muito mais usual a edafologia, as literaturas mais antigas é que utilizava mais esse termo. Hoje a pedologia, como a pedologia é a ciência que mais completamente estuda o solo, diretamente já está relacionada nessa interação. A pedologia estuda também essa interação. Edafologia, ciência que trata da influência dos solos em seres vivos, lógico, com enfoque maior nas plantas, mas não só. Tem toda uma interação com um homem, com plantas, com micro, com meso, com macro-organismos, que a edafologia vai estudar. A edafologia vem do termo de edáfico, que está relacionado com o do solo ou relativo a ele. Então, aquele primeiro tópico que está escrito lá, edafologia, vai estar relacionado a isso. E aí, quando a gente pensa em gênese, em formação, gênese é uma forma bonita de falar formação dos solos, o que seria importante a gente rememorar, a gente relembrar lá da graduação para fins do concurso? Temos que lembrar dos fatores de formação do solo, esses fatores propostos lá por Hans Jehne em 1941, e dos processos de formação do solo propostos por Simonson em 1959. Então, por que eu falei data? Olha, fatores de formação do solo, Hans Jehne, 1941, porque a gente não sabe como que vai ser a banca, qual questão que vai cair. Então, às vezes, relembrar um pouco dessas questões seria interessante se a prova for uma prova mais direta, menos interpretativa. E é interessante a gente pensar que tanto os fatores de formação do solo, quanto os processos, eles vão dar a diversidade de solos que nós temos. Então, a alteração desses fatores e nos processos, eu vou ter a gênese, eu vou ter a formação de solos distintos, de solos diferentes, com morfologia diferente. Então, eu acho bem importante dar uma olhadinha nas duas aulas de fatores de formação do solo. Tem a parte 1 e a parte 2, que a gente comenta muito, inclusive, até esses aspectos morfológicos relacionado com a gênese, com a formação do solo. Quando a gente pensa, então, nos fatores de formação ou nos fatores de gênese, nós temos que pensar que eles controlam a diversidade do solo. Se o solo vai ser cinza, está muito relacionado talvez ali com relevo, que acumula mais água por certo tempo. Um solo muito escuro, aquele solo de brejo, ele vai estar relacionado com aquele relevo que deixa acumular mais água. Se eu tenho um solo muito vermelho, está relacionado talvez com material de origem mais rico em ferro. Os fatores de formação, eles controlam a diversidade do solo. E qualquer solo é resultante da ação, olha o grifo, conjunta dos fatores de formação. Embora quando a gente for falar, a gente isola um termo, a gente tem que pensar que na natureza está ocorrendo essa formação de forma conjunta dos 5 fatores de formação. E os processos estão
progressivamente acontecendo, constantemente acontecendo dentro lá do meu solo. E os fatores de formação eles têm uma grande importância para diversas áreas da ciência do solo, na parte de planejamento, de ocupação da área, onde eu penso no meu solo até antes de ir, utilizando geoprocessamento, utilizando dados de radar, dados de imagens de satélites para eu conhecer o local. Mas na parte de mapeamento tradicional e digital de solos é muito importante. Aí fica a questão, afinal de contas, quais são esses fatores? São 5 fatores. O solo, então, Hanziene, ele equacionou o solo como em função do clima, do organismo, do material de origem, do relevo e do tempo. Para eu lembrar, eu posso lembrar dessa palavrinha aqui, olha, clorpit. Clorpit. Repitam aí, ó, clorpit. O que está relacionado a esse clorpit? Ele está relacionado a clima, organismos, relevo, esse P, que pode dar uma confusão, que é de parent, que é de material de origem e tempo. Esses são 5 fatores de formação dos solos que atuam de forma conjunta. Então, eles atuando de forma conjunta, eu vou tendo a transformação do meu solo. O meu solo inicia-se principalmente com a rocha. Olha, principalmente com a rocha. O solo ele pode ter origem de outro solo, ele pode ter origem de restos de construções, são os antropossolos. Eu posso ter origem de sedimentos, mas o principal material de origem do solo é justamente a rocha. Acho que está tampando aqui, deixa eu só modificar rapidamente aqui, ó. Deixa eu no cantinho aqui, para a gente comentar essa figura que fala muito. Eu tenho a rocha em processo de intemperismo, principalmente aqui começa atuando os líquens, os musgos, quebrando a estrutura cristalina. A umidade é de extrema importância, porque o principal intemperismo químico, a reação de intemperismo químico que ocorre é a hidrólise, e para ter hidrólise, eu preciso de água. Começa a quebrar essa estrutura justamente ali com o material de origem, eu vou formar o horizonte A. Então, forma-se inicialmente o meu horizonte A sobre a rocha consolidada, muitas vezes. Que nós temos lá, quem lembrar das ordens de solos, são os neossolos litólicos. Eu tenho o horizonte A sobre a rocha, muitas vezes essa rocha consolidada. E aí continua o processo de intemperismo, de gênese do solo, e eu formo o horizonte C, que é aquele horizonte não muito estruturado. Aula de morfologia do solo, primeira aula de morfologia do solo, dá uma olhadinha lá nos horizontes. O horizonte não muito estruturado, esse horizonte começa a desfazer, eu tenho o horizonte A sobre o R. O horizonte A com maior teor de matéria orgânica. E aí, quando o solo vai evoluindo, quando é possível o desenvolvimento desse solo, quando não há nada que restringe o desenvolvimento desse solo, como o clima ou o relevo, forma-se, então, o horizonte B. E aí nós temos o horizonte B de um solo mais jovem, como, por exemplo, o cambissolo, que é o B incipiente, e esse solo pode justamente evoluir. E aí, é interessante nós pensarmos nos fatores de formação. Vou falar rapidamente de cada um deles, sobre alguns tópicos que eu acho importante ter em mente. Clima. Clima está relacionado com temperatura e umidade, o conjunto dos dois. Então, quando eu tenho pouca chuva, principalmente quando eu tenho pouca chuva, o desenvolvimento do meu solo é muito prejudicado. Ele é muito prejudicado por quê? Porque não fica água no sistema. Inclusive, a chuva é concentrada. No processo de chuva ser concentrada, a evaporação vai rápida e não sobra água no sistema. Quando eu penso em clima, eu penso para o desenvolvimento de solos, a temperatura e umidade. Locais com elevada temperatura e umidade, como a maior parte do Brasil, eu vou ter solos profundos, com fertilidade natural baixa, solos mais ácidos, com excesso de alumínio dentro do meu solo.
Então, e aí, quando eu penso já em organismos, eu tenho que começar no processo de formação do solo, na origem ali do solo, que começa a quebrar a estrutura cristalina, tem a biociclagem, lembrar do horizonte A, tem o maior teor de matéria orgânica, isso de organismos, que o solo é um grande reservatório de carbono, que boa parte está relacionado lá com os micro-organismos, que eles são muito importantes no processo de estruturação do meu solo. Os organismos está relacionado com isso. O material de origem. Material de origem vai influenciar principalmente em duas características. Com a textura, quando eu tenho um maior teor de quartzo no meu solo, no meu material de origem, ele vai ser um solo mais arenoso, e quando eu tenho menos quartzo, eu vou ter um solo mais para-argiloso, porque o quartzo ele é muito resistente ao intemperismo. Além disso, principalmente nas regiões de clima menos ativo, vai estar relacionado com a fertilidade natural. Solos, material de origem com a maior diversidade de elementos, eu vou ter solos mais ricos. Então, comparando um basalto e um quartzito, o basalto eu vou ter uma fertilidade natural muito maior do que o quartzito, que é basicamente quartzo. Relevo. Relevo está relacionado com a formação do meu solo e a erosão. A taxa de pedogênese, ou seja, a taxa de formação do meu solo e a erosão. Quando o relevo é plano, um topo plano, por exemplo, eu tenho uma formação muito maior do que a erosão, comparando no mesmo clima. A formação do solo muito maior do que a erosão. Então, eu vou ter um solo profundo, eu vou ter um solo com menor fertilidade natural, porque eu vou ter uma maior lixiviação de elementos, enquanto que quando eu estou num relevo mais declivoso, mais íngreme, ali eu vou ter uma maior erosão. Então, eu tenho mais erosão, muitas vezes a erosão é muito maior do que a pedogênese e vai ter somente o afloramento rochoso ali naquele local. Então, são solos mais rasos, o relevo está relacionado a isso, e além da parte de erosão, o local onde vai receber esses sedimentos. Então, não só plano, ondulado, suave ondulado, forte ondulado, mas eu tenho que pensar também na concavidade, na convexidade. Não só declive, mas também como a forma do relevo. Eu tenho que pensar nisso. E o tempo é o tempo que está exposto aos agentes intempéricos. Quanto maior o tempo de relógio exposto dentro de um mesmo clima, de um mesmo relevo e assim por diante, mais o meu solo vai se homogeneizando. Então, quanto mais tempo tiver, mais o meu solo vai tender para a velhice. E na velhice, tende no meu solo ser mais iguais, ser todos pobres quimicamente, mais argilosos, quando nós pensamos em conjunto desses 5 fatores. Então, é importante a gente pensar no CLORPIT e compreender um pouquinho desses fatores. Quem quiser saber mais, igual comentei, tem a aula completa disso. E aí, nós chegamos pelos processos propostos por Simonson. Nesses processos propostos por Simonson, nós temos 4 processos básicos, que é a adição, remoção, translocação e transformações. Quando a gente pensa nesses 4 processos, nós podemos pensar em alguns exemplos, como, por exemplo, aqui, olha, no livro da Pedologia Fundamentos, nós temos a adição, ação de plantas e micro-organismos via processo de fixação biológica, de nutrientes, toda a parte de entrada de água, a parte de entrada de energia, a própria energia solar que está recebendo o solo não deixa de ser uma adição. Perda, erosão, lixiviação, coloides também, quando vai por percolação pelas águas, quando eu perco só os coloides, não só no processo de dissolvido, mas também em suspensão, não só em dissolução, mas também em suspensão, o material pode sair. Transformações, nós podemos pensar nas transformações em termos de argila mineral do tipo 2 para 1, para 1 para 1, transformando em óxidos de ferro e alumínio.
Nós podemos pensar na transformação do silt transformando em argila, da atividade biológica atuando na mineralização da matéria orgânica, é uma forma de transformação. Translocação, aqui lembra muito alguns processos de formação, como formação de horizonte B textural, que a argila sai do horizonte A e vai parar do horizonte B, ou até alguns casos de formação de espodossolo férreo-milúvico, onde sai matéria orgânica do horizonte E e para ali no horizonte B, sai ferro, matéria orgânica, isso é translocação que ocorre dentro do solo. Vou deixar aqui para vocês também algum exemplo. Quem quiser depois ler, dá uma pausa no vídeo, que consegue ler e copiar, e está no livro da Sociedade de Ciência do Solo, Pedologia Fundamentos, é um excelente livro, bem completo na parte de pedologia. E aí, tem esses 4 processos fundamentais. Mas dentro dos processos, nós temos processos pedogenéticos específicos, ou classes de processos. Se a banca for fazer pensando na empresa, pensando no local que essa empresa está localizado, eu chamaria atenção nesses processos que eu deixei em destaque, que é justamente a salinização, sodificação e a solodificação. Porque são problemas que ocorrem efetivamente nos perímetros de irrigação da Codevasf. A salinização é a acumulação de sais, não só sódio, mas cloretos, sulfatos, bicarbonatos. Por quê? Não chove o suficiente, não tem como lixiviar todo o material e muitas vezes eu tenho problema com a permeabilidade do meu solo ali. E aí eu tenho o problema de salinização. A sodificação já é um problema que eu tenho com íons de sódio. E sódio, ele faz um processo que é justamente dispersar o material. Ele dispersa o material e deixa esse material mais fácil de translocar, tampa os poros, e além disso prejudica muito a comunicação, né, de soluto e solvente. Então, às vezes a célula começa a perder água ao invés de ganhar água, justamente pelo excesso de sódio. E a solodificação, eu tenho que pensar justamente no horizonte B, que forma os planossoros de caráter solódico, que nós podemos comentar sobre talvez as classes de solo rapidamente em um outro vídeo. E aí eu separei algumas questões. Eu procurei as questões da banca que vai fazer a prova como engenheiro agrônomo, mas não tem concurso de engenheiro agrônomo. Eu procurei lá no PCI concursos, não encontrei, mas algumas questões do Enem, algumas questões de outros concursos que nós podemos comentar e não deixa de ser uma forma da gente estudar. Vamos lá então para algumas questões. A primeira questão foi da Codevasf, foi da Consulplan em 2008, não para agrônomo, mas específico para pedólogo. Então vamos compreender ela aqui, olha. Dentro do contexto de origem e evolução dos solos, é incorreto afirmar que o clima exerce influência, condicionando principalmente a ação da água, da chuva e da temperatura. Lembra? Conjunto de água e temperatura. Então essa questão está correta. Os materiais de origem exercem influência, determinando a forma de circulação interna da água. Aqui, a água tem uma relação muito estreita com a textura, e o material de origem condiciona muito a textura, e a composição e o conteúdo mineral. Sim, um material de origem mais rico, mais diverso, eu vou ter uma diversidade de minerais muito maior no meu solo. Então, essa questão também está correto. Organismos vegetais e animais exercem influência, interferindo no microclima, formando elementos orgânicos e minerais e modificando as características físicas e químicas do meio. Os organismos, eles exudam substâncias orgânicas, substâncias mais ácidas. Eles vão estar relacionados justamente com a formação desses elementos orgânicos. E minerais por quê? Porque
atua no processo de intemperismo biológico. Além disso, está relacionado com o microclima. Ande em uma pastagem e dentro de uma mata fechada, em um mesmo local com a mesma altitude. Vou ter um clima totalmente diferente. Vai estar relacionado aqui com os vegetais, a cobertura ou não do meu solo. Então, essa afirmação também está correta. O relevo exerce influência, interferindo na dinâmica da água. Sim, não só o declive, mas como a forma do relevo, no microclima e nos processos de erosão e sedimentação. Sim, se eu tenho um local que vai perder solo, eu tenho um local que vai ganhar solo. Então, erosão e sedimentação. O microclima também vai estar relacionado porque com o acúmulo de um ar mais quente ou um ar mais frio, justamente pela concavidade, pela convexidade, pela movimentação da água. O relevo, então, tem uma grande importância. O tempo de atuação dos demais fatores é uma grandeza de influência irrelevante. Essa questão é uma questão incorreta. Por quê? Eu não posso comparar um tempo de atuação de 100 mil anos e um tempo de atuação de 500 mil anos, que não vai ter interferência. Lembrando do Clorpit, ele falou basicamente de cada um dos fatores de formação do solo. Essa é uma questão muito bem construída e é a questão E, nesse caso, que é a alternativa incorreta, que é a alternativa que nós temos que marcar. E aí tem essa questão que eu gosto muito, essa questão do Enem. Aqui nós podemos falar, inclusive, de intemperismo. Vamos entender o gráfico. Olha, eu tenho aqui a precipitação e a evaporação por milímetros por ano. Do outro lado, eu tenho temperatura. O tracejadozinho aqui é justamente a temperatura. Floresta tropical, a savana, que é nosso cerrado, os desertos, semidesertos, vamos pensar aí no semiárido. Aqui eu tenho o constante, eu tenho a evaporação potencial, é o quanto que pode evaporar. Se tem água, vou evaporar isso tudo. Se não tem água, eu vou evaporar o que tem e o resto vai ficar com vontade de evaporar. Então, é a evaporação potencial. E aqui é a precipitação. Floresta tropical, chove bastante. Nosso cerrado aqui que chove também consideravelmente. E aqui nós temos, olha, zona de halitização, ferritização, de bicialitização e de monocelitização. Aqui, a zona de bicialitização, onde eu formo argilominerais do tipo 2:1. 2:1. Já a monocelitização, que é a principal área do Brasil, nós temos formação da argilomineral do tipo 1:1. E a zona de halitização, nós temos a formação de óxidos de ferro e alumínio, entre aspas, 0:1. Para lembrar esses termos de 1:1, 2:1, 0:1, sugiro a aula de cargas de solo, que a gente comenta muito sobre isso. E essa zona de halitização, bi e mono, está na aula de intemperismo. E aí tem as questões, olha. Aqui eu tenho a rocha inalterada, a rocha pouco alterada, que nós podemos pensar que é um horizonte do tipo CR, e aqui, olha, a profundidade do solo. A profundidade do solo. E nós vamos comentar um pouquinho, vamos ver aqui, olha. O gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação. A interpretação dos dados mostra que a água é um dos importantes fatores de pedogênese, pois nas áreas o clima temperado ocorre em alta pluviosidade e grande profundidade dos solos. O clima temperado, nós devemos pensar principalmente nessa zona de podzolização, eu não tenho grande profundidade do solo, porque a temperatura é mais amena. E a chuva também, eu não tenho uma grande quantidade de chuva. Então, vai ter justamente, olha, solos rasos e pouco intemperizados, com uma grande quantidade de argilominerais do tipo 2:1. Os climas tropicais ocorrem em menor pluviosidade. Aqui já está errado, né, meu filho? Menor pluviosidade, olha quanto que chove aqui. Aqui é para ver se você sabe ou não
medir gráfico, que é uma questão do Enem de 2001. O que se relaciona com a menor profundidade das rochas inalteradas. Pelo contrário, as rochas inalteradas estão lá em profundidade. Latitude em torno de 30 graus ocorre às maiores profundidades do solo, visto que há maior umidade. Vamos pensar no clima tropical. Clima tropical, floresta tropical entre os trópicos. Os trópicos estão lá em 21 graus, 21,5 graus, salvo engano. Então, 30 graus está abaixo dos trópicos. Eu não estou falando em uma área tropical. Então, já fugiu dali. Não é o local onde chove muito. Pois nas áreas tropicais, a profundidade do solo é menor. Não. Áreas tropical, floresta tropical, eu tenho um grande intemperismo. Então, depois evidencia menor intemperismo. Também essa questão não está certa. Olha a questão E. Pois nas áreas de menor latitude, próxima de zero, latitude próxima de zero, ocorrem as maiores precipitações, assim como a maior profundidade do solo. Vamos lembrar do globo lá. Aqui eu tenho a linha do Equador, que é a latitude zero. Entre os trópicos é justamente onde eu tenho o clima mais ativo. Com isso, solos mais profundos, solos mais intemperizados, com menor fertilidade natural, com maior teor de alumínio. Essa questão é o concurso da minha prova de pedologia, então eu vou ter que começar a fazer outras questões também. Observe aqui, é uma questão que eu costumo colocar na prova de pedologia de intemperismo, mas que está relacionado com a formação do solo. Responda a questão abaixo utilizando como referência o gráfico. Eu tenho aqui a pluviosidade anual e a temperatura média anual. Pluviosidade, observe aqui, Barcelos, olha quanto chove em Barcelos. Aí Muzambinho, olha Cabrobró. Peguei Muzambinho, que é aqui na nossa cidade, onde está o Instituto. Cabrobró, que foi um extremo que eu busquei lá nas normais climatológicas. Olha a temperatura entre Barcelos e Cabrobró. Olha, é basicamente a mesma, mas olha a chuva. Olha a diferença de chuva que eu tenho. Enquanto um chove 2 metros, 2,5 metros de chuva, o outro chove meio metro por ano. Então, eu pergunto, em qual cidade do gráfico você espera encontrar maior concentração de argilominerais do tipo 2:1, 1:1 e óxidos de ferro e alumínio, 0:1? Eu pergunto aqui, explique, cite os tipos de hidrólise para subsidiar sua resposta. Olha, aqui em Barcelos, eu vou ter uma maior hidrólise, um intemperismo mais ativo. Então, eu vou ter a litização, ferrolitização, eu vou ter uma maior concentração de óxidos de ferro e alumínio. Onde eu vou ter um menor intemperismo? E Cabrobró, que eu vou ter uma concentração maior de argilominerais do tipo 2:1, que é a bicialitização, que é uma hidrólise parcial. Já em Muzambinho, que representa boa parte do Brasil, essa distribuição, essa quantidade de chuva e temperatura média, aqui eu vou ter, onde predomina na maior parte do Brasil, argilominerais do tipo 1:1. Em termos de fertilidade natural dos solos, em qual cidade você espera encontrar solos mais férteis? Onde? Onde eu tenho menos intemperismo, que é justamente em Cabrobró, são solos de maior fertilidade natural. E onde você espera encontrar solos com maior teor de alumínio? Barcelos. Explique que é para falar sobre o enriquecimento relativo de alumínio. Nesse caso é para lembrar que eu não ganho mais alumínio, é que as bases são lixiviadas e relativamente eu fico mais rico com alumínio. Aula de intemperismo a gente comenta bastante sobre enriquecimento relativo de alumínio. Compreendendo aqui o índice 1.3, onde você espera encontrar solos com maior KI. KI é uma relação de sílica por óxido de alumínio. Quanto mais sílica em comparação ao óxido de alumínio, eu vou ter um solo menos intemperizado. Então, o maior KI vai ser em Cabrobró,
Em Barcelos, por exemplo, quando eu tenho um elevado intemperismo nos solos, como os latossolos, por exemplo, eu tenho um índice KI geralmente menor do que 2. Então, índice KI ele está relacionado, quanto menor, mais intemperizado vai ser meu solo, porque mais sílica ele perdeu. Ele perdeu todas as bases e ainda perdeu a sílica. E maior relação silt-argila. A relação silt-argila está relacionado que o silt ele transforma em argila em solos muito intemperizados. A areia não necessariamente, porque a areia, se for de quartzo, ela é muito resistente ao intemperismo. Então, mesmo no ambiente de maior intemperismo, ela continua no tamanho de areia. Aula de textura, depois vocês olham isso. Maior relação silt-argila. Essa maior relação silt-argila também vai ser em Cabrobró, porque o clima é pouco ativo e o silt ele demora a transformar em argila. É um sinal de um solo pouco intemperizado, como, por exemplo, nós colocamos isso nos cambissolos. Tem a aula de cambissolo, uma aula curtinha de cambissolo que dá para assistir também, que dá para ter uma ideia disso. Essa é uma questão que eu faço na prova, que a pessoa tem que dissertar explicando sobre isso, utilizando esse gráfico. Essa é basicamente a mesma questão da outra, só que ao invés de eu colocar lá o gráfico que eu fiz, eu aproveitei esse gráfico, onde justamente eu tenho locais onde o intemperismo é muito fraco. Olha o semiárido, fraco, a região mais sul, moderado também na parte mais sul do Brasil e forte, que é a maior parte do Brasil. Então está relacionado justamente com o intemperismo. Em qual área do gráfico? 1, 2, 3 ou 4, você espera encontrar maior concentração de argila mineral do tipo 2:1? Em qual área? Justamente na área 1. Por quê? Menor intemperismo. E óxido hidróxido 0:1 na área 4, onde eu tenho um intemperismo mais forte. Explique, se para citar as hidrólises e tal, que é para a pessoa dissertar. Em termos de fertilidade natural, em qual área você espera encontrar solos mais férteis? Em qual área você espera encontrar solos com maior teor de alumínio? Mesma questão, para fazer justamente essa relação. Eu quero que vocês compreendam, fertilidade natural, aqui pensar em termos de fertilidade natural, de silt transformando em argila, em profundidade do solo, que está muito relacionado com o aspecto de clima. Outra questão que eu coloco está relacionada com intemperismo e com gênese, que essa questão é minha também, é uma prova. Um pesquisador russo é o responsável por um levantamento de solos no Cerrado brasileiro. Vamos lembrar que o Cerrado vai estar justamente a maior parte aqui, a grande parte na área forte, de intemperismo forte, e pretende terceirizar o levantamento via sua empresa de consultoria. Dentre as análises, uma das mais onerosas é o raio-x da areia, que visa verificar quais são os minerais disponíveis nessa fração textural. Qual seria a sua indicação para o russo sobre esta análise no Cerrado brasileiro? Há necessidade? Aí tem as questões, olha, necessita fazer análise, pois sua empresa é completa e ética nas recomendações, dadas as características climáticas, sabe-se qual mineral irá predominar na fração textural em questão, não necessitando realizar a análise, porque vai predominar quartzo, diferente de climas mais temperados, diferentes de outros países mais temperados, onde que na fração textural areia eu posso ter uma grande quantidade de outros minerais, de feldspato, de olivina, que pode paulatinamente fornecer nutrientes para as plantas, sobretudo as plantas perenes, como, por exemplo, um eucalipto, um café. Na maior parte do Brasil, o que nós temos na fração areia, predominantemente, são minerais resistentes ao intemperismo, sobretudo quartzo, que não vai oferecer nada, praticamente nada para a minha planta. Então, é justamente essa questão. Outra questão de fatores de formação que eu peço na minha prova era sobre os fatores de formação, cite os 5, lembrar lá do CLORPIT, clima, organismo, relevo, material de origem e tempo. Marque o pesquisador que propôs os fatores. Então é Hanziene, não, o Simonson. O Simonson propôs os processos.
Darwin da seleção natural, né? Dokuchaev é o pai da pedologia, que influenciou muito Hanziene. Hanziene pegou as ideias de Dokuchaev e equacionou. E Hawkins é um autor que eu gosto bastante de ler, mas que não está relacionado com isso. E eu peço para observar o segundo caso, o seguinte caso, um caso hipotético. Em dois locais distintos, mas com o mesmo clima tropical, com solos provenientes de basalto. Então, dois locais distintos, clima tropical. Local A apresenta relevo plano e o B montanhoso. Onde eu vou ter solo de maior fertilidade natural? O relevo plano possibilita o maior intemperismo. No plano eu vou ter solos mais profundos, de menor fertilidade natural, e por sua vez eu vou ter um solo mais ácido, mesmo oriundo de basalto, porque eu estou no clima tropical. Então eu vou ter que corrigir esse solo, embora ele, comparado a um quartzito, ele vai ter ainda uma maior fertilidade, mas nesse caso ainda nós podemos ainda ajudar um pouquinho. No relevo montanhoso. No relevo montanhoso eu tenho uma renovação constante, eu vou ter um solo mais raso. E esse solo sendo mais raso, ele vai estar mais próximo do material de origem. Então a fertilidade natural, no caso do relevo montanhoso, vai ser um pouco melhor. Então é justamente para a pessoa debater sobre isso, sobre os fatores de formação, para não ser uma questão tão direta. Uma outra questão que eu coloco para a gente pensar sobre os processos de formação, para citar os processos de formação e o exemplo, mineralização da matéria orgânica, que vai estar justamente relacionado com a transformação. Então, translocação aqui, eu coloco uma transformação. Erosão vai estar relacionado com a remoção. Iluviação de argila do horizonte A para o B com a translocação. E eu peço para colocar aqui um exemplo de adição. É uma forma da gente pensar nos processos de adição, de remoção, translocação e transformação. Eu procurei mais outras questões de concurso relacionado a isso, busquei provas de engenheiro agrônomo, provas inclusive de solos mesmo, do concurso de pedologia que teve em Barbacena há pouco, mas não teve muitas questões sobre isso. Tá? Sugestão de leitura, parte 2 desse Formação e Conservação do Solo. Por que eu estou sugerindo esse livro do professor Lepsch? Porque vocês encontram ele facilmente aí na internet. Tá bom? Pessoal, então é isso. Boa sorte no concurso, mas a exceção no concurso é passar. Aproveite o estudo para concurso para renovar os conhecimentos, para revisitar aquelas matérias que você não estudou direito na graduação e agora você vai estudar. E não serve só para esse concurso, serve para outros concursos que vocês vão fazer e, enfim, e para outras coisas também. O conhecimento é sempre bom a gente ficar revisitando. Tá bom? Abraço para vocês, boa sorte, não esqueça de curtir, compartilhar e divulgar o nosso canal, que a gente